da predição referente ao sacrilégio desolador, até o ponto em que essa predição foi cumprida em seus tempos. Então isso é, a queda de Jerusalém e seu templo está próxima, na verdade, às próprias portas. Com as palavras que têm provocado inúmeras controvérsias, Jesus prossegue. Versículo 34 e 35. Eu solenemente lhes declaro que esta geração com certeza não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, jamais passarão. Quanto à expressão eu solenemente lhes declaro, ver o comentário sobre 5:18, é evidente que essas palavras são expressas com muita ênfase e uma impressionante solenidade. Entretanto, a pergunta é esta: o que precisamente Jesus quis dizer com esta geração e tudo isso em todas estas coisas? A noção de que esta geração se refere ou letra A, toda a humanidade, e B, todos os crentes, pode ser descartada sem muita argumentação. Tal observação não só pode ser considerada um tanto supérflua e, portanto, inconcebível como vinda dos lábios do Senhor, mas também ambas as interpretações estão em desarmonia com o contexto. Há ainda outro conceito que deve ser rejeitado, ou seja, antes de morrer, as pessoas hoje vivas vão ser testemunhas de todas estas coisas, inclusive também da minha vinda nas nuvens do céu. Se esse é o significado, então Jesus estava equivocado. À luz do versículo 14, porém, é sem sentido crer que Jesus quisesse dizer algo desse gênero. Entretanto, há duas interpretações que são dignas de séria consideração. No tocante à primeira, Jesus quis dizer: esta geração não passará até que os eventos culminando na queda de Jerusalém hajam ocorrido, não significando necessariamente todos os que agora vivem estarão ainda vivos no ano 70 depois de Cristo, mas simplesmente a geração de nossos contemporâneos não terão morrido por este tempo, alguns estarão ainda vivos. Em apoio dessa interpretação, um ou mais dos seguintes argumentos é geralmente apresentado. Letra A, a expressão esta geração em todos os lugares indica as pessoas, especialmente os judeus, que atualmente vivem. Letra B, se tudo isso do versículo 33 se refere aos eventos que culminam na queda de Jerusalém, porque não teria o mesmo significado a expressão idêntica do versículo 34? E C, 16:28, não é uma passagem paralela? Não surpreende que, pela força desses argumentos, muitos se têm convencido de que este é realmente o significado. Entretanto, a interpretação assim oferecida não está isenta de dificuldades, algumas das quais bastante sérias. Portanto, S.E. Johnson, Interpreter's Bible, comentando esta passagem, afirma que sua força exata é incerta, e F.W. Groshade, 369-370, rejeitam essa interpretação, procedimento esse também de Lenski. No que respeita os argumentos sumariados acima em sua defesa, podem considerar-se os seguintes argumentos. Quanto ao item A, de modo algum se tem estabelecido que o termo esta geração deve se limitar aos contemporâneos. Pode também ter referência a esta classe de pessoas, por exemplo, os judeus em qualquer tempo ou em qualquer idade. Dignas de consideração neste contexto são passagens tais como Deuteronômio 32:5, 20, Salmos 12:7 e 78, etc., onde a Septuaginta usa a mesma palavra traduzida aqui por geração, evidentemente, porém com um significado que vai além de grupo de contemporâneos, e assim mesmo no Novo Testamento, Atos 2:30 e Filipenses 2:15 e Hebreus 3:10, ainda que o ponto de partida possa ser uma referência às pessoas daquele dia em particular, esse poderia não ser todo o significado. Provavelmente também assim aqui em Mateus 24:34. Quanto ao item B, esse argumento poderia não ser tão decisivo quanto parece. Eis a questão: os verbos diferem. Quando virem tudo isso, não é o mesmo que até por tudo isso aconteça.
Jesus não quis dizer necessariamente que seus discípulos veriam acontecer tudo o que havia sido predito. Quanto ao item C, o mesmo raciocínio aplica-se em 16:28. Essa passagem também se refere ao que alguns dos que estão aqui verão. Essa não é necessariamente uma expressão tão ampla como tudo isso, ou todas essas coisas, ou que sucederão. Portanto, não é verdade em 16:28 é um paralelo. Não é verdade que 16:28 é um paralelo exato de 24:34. Então já está dizendo que o capítulo 16 não faz paralelo com 24. Está falando de outra coisa quando o pessoal fala, então alguns dos que estão aqui verão a minha vinda e tal, e aí já jogam para a vinda dele em Mateus 24:34. Está falando de outra coisa. Minhas razões para inclinar-me para o ponto de vista de que aqui no versículo 34, o Senhor está declarando que o povo judeu não passará até que todas as coisas que têm sido preditas, eventos que se estendem ao longo de todos os tempos até a segunda e gloriosa vinda, e incluindo as sucedem, são as seguintes. Em primeiro lugar, como já foi indicado, a palavra geração pode referir-se a um tipo de pessoas ou raça, nesse caso os judeus. Em segundo lugar, nos versículos precedentes, os séculos já passaram, vê especialmente versículos 9 e 14. Ainda que os discípulos imediatos de Jesus não fossem ver tudo isso, essas coisas, ou seja, a igreja sendo odiada por todas as nações, o evangelho sendo pregado por todo mundo, etc., correspondem ao que sucederá. Em terceiro lugar, os discípulos fizeram duas perguntas, a primeira no tocante à destruição de Jerusalém e seu templo, a segunda com respeito ao retorno de Cristo. Não pareceria natural que o versículo 33 é parte da resposta do mestre à primeira pergunta e que o versículo 34 responde à segunda? Em quarto lugar, o contexto imediatamente seguinte, mas acerca daquele dia e hora ninguém sabe, o versículo 33 refere-se ao dia do retorno de Cristo vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, como já ficou demonstrado. O verso do contexto 37 e 39 também aponta para o mesmo evento escatológico, Lucas 17, 26, 30 e 2 Pedro 3, 1 ao 13. Em quinto lugar, as palavras do versículo 35 também apontam para a consumação de todas as coisas. Finalmente, é errôneo dizer que a ideia de que o povo judeu não será completamente exterminado, serão que ainda estará sobre a terra quando do retorno do Senhor, é um assunto que podia ser considerado como certo e, portanto, não era necessária uma declaração solene. Ao contrário, parece mais natural que aqueles que, apesar de todos os seus privilégios especiais, rejeitaram e crucificaram seu próprio Messias, foram apagados como nação. Certamente que merece mencionar-se que isso não ocorreria, senão que, pelo contrário, esse povo seguiria existindo e que em todo o tempo seu remanescente, assim como um dos não-judeus, seria salvo. Pelo menos Paulo, por direção divina, era dessa opinião. Romanos 11:1. E devido à maravilhosa cadeia de eventos que essa manifestação da misericórdia de Deus traria, prorrompe em uma doxologia, Romanos 11, 33 e 36. A majestosa declaração, minhas palavras não passarão, merece ênfase porque o caráter permanece da mensagem de Cristo em contraste com a natureza transitória, mesmo do céu e terra, em sua atual condição, é o fundamento sobre a qual a fé pode se firmar. Ver também Isaías 48, João 15:7, Colossenses 3:16, 1 Pedro 1, 24 e 25. 6. A necessidade de se estar sempre preparado em vista do desconhecimento do dia e da hora da vinda de Cristo. Versículo 36. Acerca daquele dia e hora também ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E a série de eventos que precederá o retorno de Cristo já foi descrita. No entanto, o momento exato neste grande evento ainda não foi indicado, tão pouco poderia, porquanto esse momento é conhecido exclusivamente do Pai e não lhe aprouve revelá-lo. Os anjos, ainda que estejam num relacionamento muitíssimo estreito com Deus, Isaías 6, 1, 3 e Mateus 18, 10,
e estejam intimamente associados com os eventos relacionados com a segunda vinda, não conhecem o dia nem a hora, na verdade, nem o próprio Filho, visto pelo prisma de sua natureza humana, ver também sobre 21:19. O Pai, e tão somente Ele, sabe. Isso prova a futilidade e pecaminosidade da própria tentativa por parte do homem de prever a data do regresso de Jesus, seja a data imaginada, 1843-1844, mais precisamente 22 de outubro de 1844, e o outono de 1914 ou qualquer outra posterior, vê Deuteronômio 29:29. A curiosidade é maravilhosa, mas não há justificativa para ser inquisitivo, para a intromissão, para a impertinência. O versículo 37 e 39. E como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, pois assim como viviam os homens naqueles dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, que eles não voltaram aos seus sentidos, até que veio o dilúvio e os levou a todos de enxurrada, assim também será a vinda do Filho do Homem. O próprio caráter repentino da vinda realça a necessidade de se precaver contra o despreparo e displicência durante os dias de Noé, isto é, quando esse pregador de justiça construía a arca, Gênesis 5:32, e advertia o povo, 2 Pedro 2:5, se recusaram levar a sério o que ele fazia e dizia. Viviam despreocupadamente, levavam a vida como sempre, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. É possível formular-se a seguinte pergunta: o que há de errado em tais atividades? Isto é, comprar e vender, plantar e construir, como foi nos dias de Ló, Lucas 17, 28, 30? Eis a resposta: absolutamente nada. Elias, por meio delas, os homens se capacitam a glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quando, porém, a alma é totalmente absorvida por elas, de tal sorte que elas se tornam um fim em si mesmas e os deveres espirituais são negligenciados, não são mais uma bênção e sim se transformam em maldição. São evidência de grosseiro materialismo, de falsa segurança e às vezes de frio egoísmo. Os homens dos dias de Noé não recobraram seus sentidos em tempo. Não conseguiram compreender sua perigosa situação até que foi tarde demais. De repente veio o cataclismo. O termo usado no original para eles foi deveras uma enxurrada, que é o significado básico do termo, o dilúvio, as carregou ou as varreu a todos. Semelhantemente repentina e desastrosa para os perversos será a vinda do Filho do Homem. Para o último conceito, ver sobre 8:20, página 568 e 575 do volume 1. A natureza do castigo que aguarda os despreparados naquele dia é descrita em 25:46. Versículos 40 e 41. Então, 2 homens estarão no campo, um é tomado e um deixado para trás. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma é tomada e a outra e uma deixada para trás. É óbvio que, uma vez tendo chegado esse dia final, toda a e qualquer oportunidade de ainda se salvar se vai para sempre. Fechando-se a porta, vê sobre 25:10. O Senhor chega de 2 homens engajados no mesmo tipo de trabalho, provavelmente trabalhando um ao lado do outro no campo. Um é tomado, ele é recolhido pelos anjos para estar para sempre com o Senhor. O outro é deixado para trás, destinado à perdição eterna. O mesmo sucede no caso de 2 mulheres que neste momento se acham moendo com um moinho manual, Êxodos 11:5, feito de 2 pedras planas e redondas com um pegador perto da borda da pedra superior. Esse moinho não deve ser confundido com um muito maior movido por um jumento. Versículo 18 ao 18, ver 18:6, né? A lição é a mesma. Uma delas é tomada,
a outra é deixada para trás, aquele que toma o próprio Filho do homem pela agência de seus anjos. A lição é clara, versículo 42. Estejam em alerta, pois, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor está para vir. Estar constantemente em alerta e vigilante, termo grego do qual deriva o nome próprio Gregório, o vigilante. Significa viver uma vida santificada e consciente da vida do dia do juízo. Requerem-se a prudência e previsão espirituais e morais. A preparação é fundamental. A pessoa vigilante mantém seus lombos cingidos e sua lâmpada acesa, Lucas 12:35. É nessa condição que ela aguarda a vinda do noivo. Para algo mais sobre o tema da vigilância e suas implicações, sobre 1 e 2 Tessalonicenses, páginas 124 e 125, note que Jesus faz referência a si mesmo como seu Senhor, tão glorioso, poderoso e revestido de autoridade e majestade ele, ao mesmo tempo tão condescendente, tão intimamente unido àqueles a quem lhe aprouve chamar para si, e os quais lhe são leais, Isaías 57:15, portanto, que perseverem em sua vigilância. Vocês não sabem em que dia seu Senhor virá. Versículo 43, mas isso vocês sabem. Se o dono da casa soubesse em que hora da noite o ladrão chegaria, ele teria ficado em alerta e não teria permitido que sua casa fosse arrombada. Quanto às vigílias da noite, ver sobre 14:25, a comparação da vinda do Senhor com a de um ladrão noturno se encontra também em 1 Tessalonicenses 5:2, 2 Pedro 3:10, Apocalipse 3:3, em 1 Tessalonicenses 5:2 ao 4, enfatiza-se o injustificado despreparo. 2 Pedro 3:10 ensina que a vinda, que será um cumprimento de uma promessa, terá resultados catastróficos e deveria ser um incentivo para um viver santificado. E as passagens do livro de Apocalipse põem em primeiro plano o fato de que para os não convertidos a vinda repentina é uma fonte de terror, mas para os vigilantes é razão de alegria. Todas essas passagens têm em comum a ideia do caráter repentino e inesperado da vinda e, consequentemente, o perigo do despreparo por parte daqueles para quem essa parousia tem importância. O próprio fato de o dono da casa não saber quando o ladrão chegará, pois se soubesse ficaria em alerta somente naquele tempo específico, faz necessário que ele esteja em guarda em todo tempo. Pela mesma razão, com vistas à vinda do Senhor, todos devem estar sempre em alerta, visto que essa vinda é de caráter definitivo e não oferece nenhuma outra oportunidade para arrependimento. A exortação é agora repetida em termos ligeiramente diferentes, ou seja, 44, portanto estejam também prontos, pois numa hora em que não o esperam, o Filho do Homem vem. Está pronto é sinônimo de estar alerta ou de prontidão, preparado na mente e no coração. Aqui também, como no versículo 42, em razão do tempo usado no original, estejam prontos em todo tempo, interpreta o tempo do original. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou a responsabilidade pelos seus empregados domésticos para dar-lhes de comer no tempo próprio? Que cada discípulo responda a pergunta para si mesmo. O próprio termo, então, indica a conexão com o imediatamente procedente, como se dissesse essa prontidão equivale à fidelidade. Jesus agora apresenta a parábola do servo fiel e prudente em contraste com o servo infiel e mau. Lucas 12, 42 e 46. Ao chamar, juntamente com muitos outros intérpretes, esta parábola da história ilustrativa, agiu assim com a seguinte qualificação: repetidas vezes é como se a realidade viesse à tona, de modo que nem sempre é fácil ver precisamente onde a linguagem figurada abre espaço para uma clara afirmação dos fatos. Tão hábil e inextricavelmente se acham ambas entretecidas. Uma pressuposição Uma pressuposição segura é que o senhor de certo número de servos, ou se preferir escravos,
está para sair numa viagem. Antes de partir, ele coloca seu subalterno de maior confiança como responsável por todos os demais empregados domésticos. Nessa função, esse administrador doméstico recém-nomeado não só supervisiona a obra de todos os auxiliares, mas também especialmente cuida para que estejam bem abastecidos. Alguns são de opinião de que Jesus estava falando especialmente de seus discípulos, considerados como oficiais e assim, por extensão, de todos os ministros e pastores das igrejas a serem organizadas ao longo de toda a nova dispensação. Não podemos, porém, estar certos disso. Acima de tudo, o dever da fidelidade não se aplica somente aos líderes, mas também aos liderados. Fazer a vontade do Mestre e cuidar dos que se acham necessitados, seja essa necessidade de caráter material ou espiritual, ou ambas, é certamente a tarefa destinada a todos. Ora, pronuncia-se uma bem-aventurança especial sobre o servo fiel e sábio. 46. Bem-aventurado é o servo a quem o Senhor, em sua vinda, encontrar agindo assim. Dita bem-aventurança significa que o servo, sobre quem as palavras de aprovação, de congratulação e encorajamento são pronunciadas, é o objeto de favor especial de seu Senhor. É o deleite dele, além do mais, a cláusula a quem seu Senhor encontrar agindo assim, revela que a atitude correta por parte daquele que aguarda o regresso do Senhor consiste no serviço ativo no interesse daqueles a quem o Senhor lhe confiou. Quando a figura é interpretada, significa que o espírito certo com que os crentes devem esperar ansiosamente o Senhor Jesus Cristo como Salvador, Filipenses 3:20, não é o nervosismo de certos tessalonicenses, nem a nauseabunda mornidão dos laodicenses, Apocalipse 3:14 e 22, mas a fidelidade dinâmica dos esmirnianos. E prossegue, versículo 47, eu solenemente lhes asseguro, versículo 5:18, que ele o porá sobre todas as suas propriedades. Exatamente como na parábola, o Senhor, ao voltar, recompensa seu servo fiel, pondo-o sobre todas as suas propriedades. Assim também o próprio Jesus, em sua gloriosa vinda, conferirá a todos os seus fiéis um elevado grau de glória e honra. A promessa de Cristo não implica também a designação de certas tarefas espirituais na vida por vir, sendo cada tarefa uma questão de puro deleite e satisfação, e estando cada uma em harmonia com a individualidade da pessoa a quem ela for designada. Designada? Uma pergunta. E agora o outro lado da figura, 48:51. Mas se aquele servo for perverso e disser em seu coração, meu senhor se demora, e começar a espancar seus conservos e a comer e beber com ébrios, o senhor daquele servo chegará num dia em que ele não o espera, e numa hora com que não conta, ele o cortará em pedaços e o destinará a um lugar com os hipócritas. O servo mau aqui descrito está marcado pelas seguintes características. Letra A, despreocupação. Ele está dizendo alguma coisa em seu coração, isto é, a si mesmo. Ora, o que um homem diz a si mesmo é às vezes muito mais importante do que o que ele diz publicamente. Ver Provérbios 23:7. Dentro dos recessos mais íntimos de seu ser, porém, esse homem em particular está conversando perversidade e responsabilidade. Somos lembrados de 1 Pedro 3:20 e 2 Pedro 3:4. Ele está dizendo, vai transcorrer um tempo muito longo antes que o Senhor volte. Nesse meio tempo desfrutarei de alguma diversão mundana. B. Crueldade. Que homem sádico é esse? Ele começa a espancar seus conservos. Tem-se apresentado muitas razões para a expressão, se esse servo começa a etc. Minha sugestão pessoal é que o contexto explica a palavra.
O homem mau não vai muito longe, porque de repente e quando menos esperava, o Senhor volta. Versículo 50. Se pândega, note bem, e se ele começar ou continuar a comer e beber com ébrios? De repente o Senhor chega de forma totalmente inesperada. Ele faz que o servo ou escravo mau seja dicotomizado, ou seja, cortado em pedaços, Lucas 12:46, infligindo-lhe o castigo apropriado para os hipócritas. Ver sobre 23:13. Aliás, hipócrita ele era, pois aceitara e então traíra a confiança que seu senhor pusera nele. Ao ser nomeado, ele não fizera nada para dissuadir seu superior da ideia. Este homem será um administrador fiel e sensato. No entanto, ele revelará ser precisamente o oposto. A referência a cortar em pedaços poderia ser uma lembrança do tratamento cruel que naqueles dias se aplicava aos escravos que decepcionavam seus senhores. Para a realidade que corresponde à figura aqui usada, ver sobre 25:46a, em harmonia com essa referência à severidade do castigo, estão também as palavras finais, ali haver pranto e ranger de dentes. Como se explicou anteriormente, esse pranto é proveniente daquela inconsolável e interminável desgraça e da total e eterna desesperança. Portanto, a lição da parábola é essa: sejam e permaneçam ativamente leais ao Senhor, desempenhando prudente e alegremente a tarefa designada por Ele, no interesse daqueles que lhe são preciosos. E aqui termina, então, o versículo 24, do William Hendrickson.